nos acompanhando, seguindo a nossa programação, o Bruno Marinho por aqui também, chegando agora, chegando a tempo de conversar com o Guga Almeida, que já está aqui com a gente, chegando a tempo de desejar um ótimo dia para o Guga Almeida, que está todas as manhãs aqui. Guga, bom dia para você, ótima terça-feira. Bom dia, Felipe, bom dia, pessoal, ótima terça-feira para todos nós. Vamos ver se nosso mercado resolve reagir. Pois é, Guga, vamos ver se o mercado consegue reagir. Inclusive, tem uma pergunta aqui do Peter Santana, ele falou assim, pessoal, hoje vai ser uma terça insana ou uma terça de alegria, né? Como que teremos essa terça-feira, como o mercado vai se comportar no dia de hoje? O que a gente tem de expectativa aí, Guga? Primeiro, a palavra insanidade, ela pode ser interpretada diferente pelas pessoas. Quando alguém me pergunta, essa terça vai ser insana, eu já interpreto no primeiro momento do tipo, cara, vai subir muito ou não? Entendeu? Aí depois a pergunta se vai ser de alegria, eu fico pensando, pô, né, insanidade para ele é diferente do que insanidade para mim, né? Eu acho que insanidade é uma mudança bacana aí de cenário, e dentro, se a gente for olhar para a nossa bolsa, né, que vem corrigindo, e a bolsa lá fora vem fazendo novas máximas históricas, a insanidade agora seria, poxa, ter uma movimentação aí, pelo menos para a gente buscar um pouco, né, dessa distorção que a gente ficou em relação à bolsa norte-americana, né? A gente teve aí, querendo ou não, um ano de 2021 de muita lateralidade, de muita correção. Maravilha. E Guga, dá uma olhadinha então pra gente aí o que você está projetando para hoje. Vamos ver se essas projeções aí mostram essa insanidade toda. Vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela. Vou pegar aqui a minha tela para que a gente possa olhar, né? Acho que primeiro fazer aquele velho exercício em cima do Ibovespa, até para que nós possamos estar todos na mesma página, tá? Felipe, a nossa janela de correção, tá? Quando eu olho aqui para o Ibovespa como um todo, ela está em todo este período, tá? A gente precisa entender, isso até foi algo que eu comecei ontem falando no programa Geometria, né? O nosso happy hour semanal nas segundas-feiras, onde eu compartilhei ali com o pessoal esse entendimento de que toda correção ela acontece em duas etapas, tá? Então a gente teve a primeira etapa e a gente está tendo aqui a segunda etapa, ok? A primeira etapa de correção, ela acontece com uma narrativa muito forte de realização de lucros, tá? Então a gente começa com a narrativa de realização de lucros, depois ela se intensifica, né? Mesmo sendo uma primeira etapa mais longa, mais extensa, né? Ela também aconteceu aqui nas suas duas etapas, não é à toa que o mercado, né, ele entrou num processo aqui novamente de expansão e foi buscar lá a região dos 130 mil pontos. Só que aí a gente veio para a segunda etapa mais longa. Se nós formos olhar, Felipe, todo este período, né, período aqui entre o dia 8 de janeiro e 20 de agosto, foi um processo longo e intenso de ajuste e de correção do nosso mercado como um todo. Então, a Bolsa Brasileira em 2021, ela andou lateralizada. Bom, olhando para cá, o que nós precisamos ter? Né? Sinais de que o nosso ciclo de alta vai se iniciar. Todo o ciclo, né, ele começa de que maneira, Felipe? Bom, a gente vai pegar a última etapa de queda, a gente vai esperar o quê? Uma primeira resposta positiva e depois duas tentativas do mercado continuar a tendência que estava predominante anteriormente. E aí sim o mercado entra em tendência, tá? E geralmente, Felipe, nesse período aqui, é o período onde o mercado ele fica com mais evidências, né, de que, olha, essa tendência aqui que nós tivemos aqui para trás, ela teve um porquê, ela teve um motivo. Então, quando a gente traz esse mesmo pensamento para o presente, para agora, tá? O que eu estou esperando? Tá? Estou esperando a primeira reação positiva do mercado, que me parece que a gente já, né, está vivenciando isso, ou no curto prazo aqui nós estamos, né, neste momento. E depois o mercado, ele tenta o quê? Continuar a tendência predominante. Tá? Então, o que eu estou enxergando é o seguinte, ainda no curto prazo termos um
uma maior volatilidade. Não quer dizer que nos movimentos intradiários eles não sejam intensos, né? Que eles não sejam amplos. Eles tendem a ser. A gente, querendo ou não, tem aí uma janela, né, de oscilação de preço de praticamente 15 mil pontos, podendo chegar a 20 mil pontos. Isso é bastante. Tá? Isso é bastante se a gente olhar no Ibovespa, certo? Olhando esse cenário, olhando esse contexto, eu ainda enxergo que o mercado ele não está pronto para entrar num período de tendência. Ele não está pronto para entrar num período onde nós vamos ter uma distorção, uma variação de preço intensa e constante. Tá? E o legal é o seguinte, que quando a gente entrar novamente numa etapa como essa, poucas serão as pessoas que de fato vão estar preparadas para surfar esses movimentos. Por quê? Porque elas vão estar tão acostumadas com oscilações mais curtas do mercado, que quando o mercado correr mesmo, elas não vão acreditar que aquilo seria possível de acontecer. Tá? Isso sempre se repete, isso é um padrão de comportamento, se nós formos parar para pensar, né, do ser humano, e aí vem todo o entendimento dos nossos vieses comportamentais. Né? Então, o que eu estou esperando, o que eu estou monitorando, o que eu estou averiguando aqui no mercado é exatamente isso. Por hora, a única coisa que eu tenho aqui de positivo é que, poxa, que bom que a gente teve essa resposta um pouco mais intensa aqui do mercado no curto prazo na semana passada. Para hoje, o que eu estou enxergando, para a gente também entender, entrar na mesma página aqui, o que eu estou enxergando, quais são os meus cenários, tá? Para que vocês possam entender. Eu já tenho aqui a minha colinha pronta, tá? Então eu já trago aqui e mostro para vocês. O meu cenário de baixa é este aqui, tá? Exatamente este aqui. Era o mercado podendo chegar aqui na região de 119.500 pontos até 119.280 pontos. Então esse aqui é meu cenário de baixa. Mercado não conseguindo responder positivamente, né? Olhando que os futuros que estavam positivos há 2 horas atrás já não estão mais positivos, os futuros lá fora, né, não estão mais positivos. Nosso mercado aqui abrindo agora, né, com uma oscilação, nosso índice futuro de 0,02% de alta, ou seja, pouca coisa se nós formos olhar, né, tá praticamente aqui no 0 a 0. Então enxergo esse potencial para chegarmos nessa região, chegarmos aqui nesses patamares de preço. Algo que vem azedar muito o mercado, o mais legal é o seguinte, que eu enxergo poder chegar até 117.500. Acredita que isso possa acontecer hoje, Guga? Não, né? A não ser que aconteça alguma coisa muito intensa, muito vocal no mercado, né, que desencadeia aí uma correção um pouco mais acentuada. Bom, aí sim, aí eu enxergo que tem estruturas de preço, estrutura de comportamento que possa jogar lá nos 117.500 pontos. Tá? Esse seria meu cenário de baixa. Já para o meu cenário de alta, Felipe, o que eu tenho? Tá? Meu cenário de alta está traçado aqui. Certo? Eu acredito muito que a grande barreira de dificuldade do mercado é superar aquela região dos 121.200 pontos. E acaba que o mercado ele vem demorando, né, na sua construção, na sua evolução de alta. Tá? Eu queria muito que tivéssemos tido essa alta mais intensa ali no dia 27 de agosto. Tá? Mas não aconteceu. Certo? Ali para mim era o time ideal para o mercado ganhar força e quem sabe buscar a região dos 123 mil pontos. Hoje, quando eu olho para os 123 mil pontos, ela até está lá, né? Ela continua ainda aparecendo, pegando aqui como base de dados para refletir a força potencial de alta que nós temos, pegando ali aquela base de dados ali entre o dia 27 de agosto e 30 de agosto, que foi exatamente essa baixa aqui, ó, tô pegando essa base de dados aqui, essa base de dados, ou seja, essas cotações e essa variação de cotação que nós tivemos no tempo neste período. Tá? Eu pegando essa janela e fazendo minhas projeções de alta, eu consigo enxergar novamente o 123, na verdade 122.925, tá? É os 123 mil pontos. Eu consigo enxergar essa região de novo. O ponto é que agora a forma como chega naquela região, se por acaso a cotação for para lá, vai ser muito mais cansada. Então, a gente vai ter aqui uma região de resistência muito forte em 121.200 pontos, depois em 122.300, tá? E aí chegar lá no 123, eu já não tenho mais tantas expectativas assim. Eu acredito que chegando numa janela de, né, agora de curto prazo, entre hoje e amanhã,
o preço do ativo estaria bem cansado e a gente continuaria dentro daquele cenário que viria, aquele aumento de volatilidade que eu mostrei para vocês aqui quando eu comecei a conversar hoje aqui no pre-market. Maravilha. Ô Guga, eu queria voltar alguns minutos quando você falou que daí, de repente, acontece um movimento ali da Bolsa, que daí muitas pessoas podem até achar que não era possível. E eu tenho uma pergunta aqui do Reinaldo, ele falando assim, depois que o mercado, que a economia, que algumas questões acabarem se normalizando aqui no Brasil, aí o Ibov vai subir retroativamente, ele vai dar uma pernada lá para cima, inclusive em relação aos mercados externos. E aí até achei interessante essa pergunta, porque a gente tem visto, né, alguns dados. Na semana passada o Caged vindo com um dado bastante interessante, bastante forte. Hoje saiu a PNAD com também o desemprego regredindo um pouco. A gente tem, claro, algumas questões ainda a serem resolvidas aqui no cenário doméstico, mas hoje vai ter a apresentação do orçamento, aparentemente a questão dos precatórios está sendo resolvida ali com um esforço conjunto do judiciário, do executivo, do legislativo, enfim. As instituições estão dialogando ali para fazer o orçamento caber, né, na conta, no bolso, né, do governo. Enfim, depois que algumas coisas acabarem se ajeitando ali, a Bolsa ela sobe retroativamente. Seria esse movimento que você falou, que de repente as coisas começam a deslanchar e muita gente nem sabe de onde veio esse otimismo? Legal. Ótima pergunta. E vamos entender o seguinte, Felipe. Tempo e preço importam pra caramba. Tá? Para mim, assim, dentro da minha história, foram duas coisas que eu aprendi demais. Tempo e preço. Por quê? O preço é o ponto relativo do investidor. Tá? Então, por exemplo, se a gente for olhar hoje, a gente tem um preço que seria a cotação, né, de Bolsa Americana lá em cima. Nós, no relativo, nós não acompanhamos esse movimento, então a gente tem essa sensação de que a gente está atrasado. Então, né, preço no relativo importa e as pessoas estão sempre comparando preços. E tempo também importa. Então, por exemplo, mesmo que tu fale que no longo prazo tudo tende a se alinhar, se tu não entende, né, e não coloca um prazo de fato, né, porque a gente é cobrado dentro de prazos, né? Todo dia 5 começa a chegar os boletos todos para as pessoas pagarem. Então, querendo ou não, tu tem pontos de referência no tempo, né? Todo ano, os gestores de fundo, querendo ou não, eles te cobram aquela taxinha de administração, né? A taxa de performance. Tem o tempo deles para as coisas acontecerem. O investidor também tem que ter seu tempo, né? Então, o tempo, para mim, também importa para caramba. Por que eu estou falando isso? Porque as coisas elas precisam se desenrolar no momento que nós estamos agora. Porque se for passando o tempo, vai mudando a expectativa dos investidores, e aqueles investidores que tiveram mais aptidão por risco, em tomar risco agora, neste momento, eles começam a mudar o seu pensamento. E aí, aquele fluxo que era comprador de curto prazo, que poderia jogar o mercado para um patamar um pouco mais acima, fazer com que os investidores pessimistas recuassem um pouco, esse fluxo ele começa a se desfazer. Então, o tempo importa pra caramba. Sabe qual foi o grande benefício do movimento do ano passado? Durou muito pouco tempo as mínimas do mercado. Caiu muito rápido, foi 15 a 20 dias de queda no Covid Crash, e ficou muito pouco tempo lá embaixo. Então, o mercado ele não absorveu, né, ainda mais aquelas pessoas que entraram, se posicionaram lá embaixo, porque estavam ainda com o viés de alta, né, porque, pela velocidade que foi a movimentação de baixa, acabaram que sofreram uma experiência positiva. E uma vez que tu sofre uma experiência positiva, isso fica guardado na sua memória. O que está acontecendo agora, no curto prazo, é que a gente está muito tempo num processo de correção. E os investidores não estão acostumados a isso. Precisamos de uma resposta positiva para mudar. Então, como muito bem colocaste, né? A questão de emprego, questão das reformas, questão dos precatórios estarem se resolvendo, isso tudo precisa acontecer. Para quê? Para que dê tempo que a Bolsa lá fora não entre num processo de correção, que querendo ou não tem um ciclo fechado. Tá? Eu acho que lá fora, principalmente Estados Unidos, né? Estados Unidos, quando eu falo lá fora, eu estou falando dos Estados Unidos. Europa tem espaço para subir a Bolsa. Estados Unidos, me parece que vem subindo de forma já, de certa forma, artificial nesse curto prazo.
Tem que ter tempo de que lá fora continue ainda essa sensação, né, de máximas, né, para que as coisas melhorando aqui dentro, a gente possa, de fato, acompanhar. Porque se lá fora começar a deteriorar, não tem. Aqui vai sofrer o impacto. E no momento que nós estamos agora, é bem preocupante se por acaso lá fora se deteriorar. Isso quer dizer que o investidor não tem que tomar risco? Não. Quer dizer que o investidor tem que estar acompanhando, esperar de fato as coisas estarem bem estruturadas, bem montadas aqui, pelo menos em preço, né, olhando ali, acompanhando e vendo, olha, de fato, né, esse fluxo todo dos investidores em cima dos cenários, em cima dos momentos, em cima das respostas em relação aos eventos que vão acontecendo agora no curto prazo, não fizeram com que a bolsa deteriorasse e buscasse um nível de preço mais baixo. Beleza. Sinal de que o cenário está, pelo menos por parte de investidores que estão tomando risco na bolsa, o cenário ficou mais propício para entrar numa tendência de alta. Beleza, lá fora não está acontecendo nada negativo, lá fora não está deteriorando, bom, aí de fato faz sentido em tomar risco, porque as coisas elas vão, né, se acomodar e vai poder pegar uma tendência com uma relação de risco-retorno muito interessante e assim por diante, né? Eu acho que o investidor ele tem que ser estrategista. Eu acredito que o investidor ele tem que ser dono das suas decisões, né? Porque senão, de fato, negociar na Bolsa de Valores vai ser um caldeirão de emoções. É isso aí, Guga. Maravilha, sensacional essa percepção, essa análise aí. E é interessante que o David falou o seguinte, só falta quando aqui começar a subir, o S&P resolver descer a ladeira. Mais ou menos aquilo que você comentou no começo, né? Não adianta nada a gente fazer a lição de casa aqui, começar a dar notícias boas para o investidor e aí, lá fora, principalmente Estados Unidos, fazer um movimento de correção, que aí a gente não acaba segurando, né? Mas é isso aí, Guga. Claro, nossa bolsa é muito pequena. Pois é. A nossa bolsa, Felipe, é muito pequena, né? Nós vamos lá, em torno de 1% do fluxo do mundo cai na nossa bolsa. A gente é impactado como um país emergente, a gente é impactado pela questão toda de commodity. A gente não pode esquecer que, apesar de estar num ciclo de alta de commodity, a commodity gera uma pressão inflacionária no mundo, né? Estados Unidos tende a reagir em relação a isso, assim como China reagiu em relação ao minério de ferro. Então, aí acaba que a gente sofre, né? E a gente tem uma volatilidade maior, exatamente porque a gente tem essa característica, a gente tem essa configuração, e a gente tem que entender o que nós de verdade somos, né? Como bolsa. Para quê? Para que a gente possa aceitar os movimentos do mercado e não ficar só reclamando de tudo e não pegar, né, as oportunidades. É isso aí. Maravilha então, Guga. Ótima terça-feira para você, bons negócios. A gente se vê amanhã a partir das 9 horas aqui no Pre-Market novamente. Forte abraço para você. Show de bola, pessoal. Um forte abraço, bons negócios a todos. Até amanhã. Valeu, até amanhã, Guga Almeida, que está todos os dias aqui com a gente no BMC Pre-Market. Um forte abraço a todo mundo que está por aqui. Olha só quanta gente, 200 pessoas. Maravilha, não se esqueçam de deixar o like aí e já vão ficando ligadinho, porque a Paula Moraes está chegando aí com o BMC News para comandar aqui também mais uma série de notícias, uma série de entrevistas também com grandes especialistas do mercado para trazer todas as notícias do mercado financeiro para vocês que estão aqui com a gente. Paula Moraes, muito bom dia para você. Bom dia, Felipe. Você viu só? Eu ia até pedir para entrar antes aí para falar como o Guga tava, né? Todo na estica ali de terno. Ele levou sério aquele assunto, hein? Do dia que eu falei para ele. Agora tá todo dia um terno aí mais bonito que o outro, tá? Elegante, Guga Almeida aí. Aí, muito legal. Agora só falta a missão do Cabral, né? Será que a gente consegue? Não sei, hein? É igual a bolsa, vai aos poucos, né? Um pouquinho por dia. Eu cheguei a perguntar pra ele outro dia, Cabral, você casou com um terno ou de pijama? Ele casou de touquinha. Aí ele falou, não, eu casei de terno. Falei, então eu tenho uma esperança. Tem esperança. Tá certo, Felipe, obrigada aí. A gente vai seguindo aqui, daqui a pouco a gente volta a se encontrar. É isso aí, 12:30. 12:40. 12:40. Tchau. 9h40. Tá bom, beijo. Até daqui a pouco. Bom jornal. Tchau.